Povo gaúcho, povo missioneiro. Depois das merecidas férias, estamos aí de volta com o nosso Opinião aqui pelo portal Rádio Cidade S.A. Um programa, uma participação neste prestigioso portal de comunicações, portal de notícias, que tem o objetivo de discutir, levantar, trazer à tona assuntos da mais alta importância. Mais alta importância no sentido da conscientização para o bem. O nosso objetivo é cultura, educação, espiritualidade, resgatar as coisas boas. Notadamente nesse momento em que a humanidade marcha celeremente para o descalabro. É guerra, é revolução, é corrupção, é tudo que é tipo de coisa ruim. Mas aqui no Opinião, nós pretendemos trazer só coisas boas, que elevem a alma, o espírito e a consciência das pessoas. Dito isso, estamos aqui com o professor José Roberto de Oliveira, que é teatrólogo, escritor, compositor, estudioso, historiador, enfim, tem um currículo relevante, brilhante, notadamente quando se refere às questões da saga missioneira, da nossa história dos 30 povos jesuíticos guaranis aqui da América Latina. E agora, já no mês de março, neste mês que estamos vivenciando neste momento, inicia-se de direito e de fato um grande programa de crescimento econômico, de desenvolvimento, de cultura, de resgate, de comemoração destes feitos lendários aqui na região das missões e no Brasil, no Rio Grande do Sul, nos 7 povos missioneiros. Professor José Roberto de Oliveira, afinal de contas, o que representa esta história vivenciada aqui nas missões? Saragoza, nós estamos pré-entrando nos 400 anos das missões, 3 de maio de 1626. Então essa é uma data super importante, porque é a data das raízes do Rio Grande do Sul, do início do Rio Grande. Claro que o início das missões, através da fundação de São Nicolau, lá pelo Roque Gonzalez, lá naquele 3 de maio. Então é uma data muito importante, não só para as missões, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, porque tudo que a gente conhece desse mundo gaúcho se inicia exatamente lá nas missões. É por lá que em 1634, né, começa a entrada do gado no Rio Grande do Sul, que é um elemento fundamental para explicar o nosso modo gaúcho de ser. É pela pecuária que nós nos fazemos gaúchos. É por ali que a gente lidou inicialmente com os cavalos, com as vacas, com os bois, com as ovelhas, né? É por ali que se inicia essa figura que é o gaúcho. E eu digo seguidamente nas minhas andanças pelo Rio Grande, carregando a mensagem missioneira, sempre digo: o padre Aureliano Cristóvão de Mendonça, 1634, adentra aqui com o gado franqueiro, gado chimarrão, um gado lendário que inicia tudo. E eu digo, o padre de batina tropeava de batina com os índios guaranis. E a gênese são os primeiros gaúchos, é isso? Exatamente. Então veja que todo aquele processo do primeiro ciclo, as 18 reduções iniciais, que é sempre importante dizer isso, porque ficou muito fixado na mente de todos nós os 7 povos. Mas veja que numa primeira fase, entre 3 de maio de 1626 até 1638, 39, eram 18 reduções do Rio Grande do Sul, cobrindo todo o estado. Um exemplo, o padre Cristóvão de Mendonça foi morto aonde? Lá onde é Caxias do Sul hoje. Então veja a ocupação de todo o estado, né?
Então aquele gado se multiplicou maravilhosamente, aquelas 18 reduções foram atacadas pelos bandeirantes e todo aquele povo, aqueles que os bandeirantes mataram, obviamente desapareceu aquelas reduções, mas muitos vivos foram para o outro lado do Rio Uruguai. E aos poucos depois, a partir de 1682, com São Borja, a primeira redução do segundo ciclo, começam a retornar com o gado já ocupando todo o território do estado. E aquele gado e aquela gente, todo aquele método, inclusive não só com gado, mas também com os grandes ervais. Santo Ângelo, onde nós estamos agora, foi o principal produtor de erva mate do mundo dos anos 1700 e que as pessoas desconhecem. Então todas essas histórias, todos esses processos culturais que foram construídos durante centenas e centenas de anos, hoje está vivo de muitas formas nesses nossos lugares que nós vivemos. Então aquela história maravilhosa, uma história que os principais escritores do mundo, por exemplo, Voltaire chamou de triunfo da humanidade o que aconteceu aqui, Montesquieu chamou de primeiro estado industrial da América. Onde nós estávamos aqui, havia entre 40 e 50 indústrias e oficinas exportando para o mundo, e as pessoas não conseguem compreender hoje a grandiosidade que foi todo aquele processo. Então é muito importante que nós, nesses trabalhos de divulgação que você faz tão bem, que isso seja repetido muitas vezes para que a nossa gente tenha consciência da importância das missões para a formação do Rio Grande do Sul, mas também para a formação da cultura mundial. Não é à toa que nós somos patrimônio cultural da humanidade. Veja que nos 30 povos nós temos 7 patrimônios culturais da humanidade, né? São Miguel aqui no Brasil, mas tem os da Argentina e do Paraguai que completam 7 patrimônios mundiais. Não há no mundo uma história que tenha tanto em cultura, tanto em raízes. Então é muito importante que cada vez mais nós possamos falar sobre isso. Lá no Rincão do Ivaí tem um evento chamado Descendo o Ivaí. Fazem muitos quilômetros os acampados no Ivaí, remando, descendo o rio abaixo. E dizem que é um resgate do que os guaranis e os jesuítas já faziam agora há 400 anos. É muito lindo o evento. E neste evento eu compareço de batina. Eu tenho uma batina que uma estilista de Caxias do Sul, minha amiga, pesquisou a batina do padre jesuíta da região à época de 400 anos. Pesquisou profundamente e criou uma batina missioneira para mim. E eu vou paramentado de batina. E não falta os cascateiros para perguntarem, mas por que tu veio de batina? Eu digo porque é para mim a primeira pilcha do primeiro capataz, do primeiro tropeiro, que é o padre Cristóvão de Mendonça. Se ele não tropeava de cueca, ele não tropeava de bermuda, de bombacha, ele tropeava de batina. Aliás, padre Mendonça com os guaranis realizaram, para mim, salvo prova em contrário, a maior tropeada da história da humanidade, que segundo o Dr. Felker, pesquisador das missões, ele diz que foi por 200 léguas, uns falam em 100 mil cabeças, ele diz que tudo isso redundou em 400 mil cabeças de gado, com 1000 índios guaranis tropeiros em levas adentraram no Rio Grande do Sul. Não é a Austrália, no filme Austrália, que mostra que realizou a maior tropeada da história da humanidade. Não, fomos nós os missioneiros. Deixa eu te dizer. Fomos nós os missioneiros e não tem filme sobre isso, né? A Austrália tem. Ano passado eu estive na região dos ausentes, dos campos de cima da serra, ali na Vacaria, que era a Vacaria de los Pinhales, o nome Vacaria, graças às missões, Bom Jesus. E Vacaria vem de vaca, né? Sim, ausentes. Não, e da sede da Vacaria de los Pinhales, que é a nossa vacaria dos campos de cima da serra. Ali, então, nos anos 1700, teve
uma grande vacaria e também ervais lá. Tanto que no mapa que hoje está aqui no museu, que está ao lado aqui da catedral, eu consegui um mapa na Europa e esse mapa mostra a presença da redução de Santo Ângelo, Custódio, lá já olhando para o mar, num grande erval que era daqui. Então a ocupação de todo o estado. E essa grande tropeada que você fala é exatamente eles levando um gado da Pampa para os campos de cima da serra. Vieram da Argentina? Não, veja que o gado, aquele original do Cristóvão de Mendoza, que é 1634, aquele gado eles compram ele na região de Buenos Aires e trazem para cá. E esse gado é dividido naquelas 18 reduções iniciais e depois, com o ataque dos bandeirantes, aquele gado fica espalhado no Rio Grande do Sul e ocupa todo o território. Dizem que chegaram a milhões de cabeças e vários escritores dizem de números diferentes. Eu, como sou patriota missioneiro, eu pego um número maior, 12 milhões de cabeças. Mas já li também 6 milhões, 3 milhões, sei lá, eram milhões. Milhões, isso. Não, e por isso que veja que isto é essencial para compreender a nossa cultura, o nosso modo de ser de gaúcho, né? Nasce exatamente com essas raízes do Rio Grande do Sul. Então, para nós encerrando, que o nosso tempo está se indo, os 400 anos das missões é um momento para o Rio Grande do Sul repensar-se, né? As suas raízes, o seu modo de ser, nunca esquecendo as milenaridades da presença humana de mais de 10 mil anos de indígenas no território, que nós temos que ter um respeito magnífico por essa gente, né? Então isso tudo tem que estar junto nesse momento histórico e cultural inesquecível. Quer dizer, quando o Rio Grande do Sul poderia fazer 400 anos, a única chance é agora, nesse período missioneiro e nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, Saragoza. Para encerrar, eu andei perambulando lá pelos lados de Rio Pardo, com os lendários professores Raul Selva, que Deus o tenha, e o professor Emiliano, que também já partiu. Duas lendas da cultura missioneira, dos interesses das missões. E lá plantamos erva mate ao derredor de uma capela jesuítica guarani, porque lá tiveram jesuítas e guaranis num posto avançado lá em Rio Pardo. Eu tive lá, eu vi, tá lá. Cepé muitas vezes teve Cepé, lá. Tiaraju. Depois eles dali saíram e foram para Gravataí e lá fundaram mas isso é depois das guerras. Sim, mas eu tô dando uma pulada aí. Aldeia dos Anjos. Aldeia dos Anjos em Gravataí. Dá uma faladinha ligeirinha sobre isso. Aldeia dos Anjos, ela é o quê? É a primeira escola do Rio Grande do Sul de meninos e de meninas, de gente nossa daqui, levado para aquela região em 1756, no final do ano, né? Onde começou o movimento português de chegada dos açorianos naquela macro-região e precisavam de mão de obra. E levaram então a nossa gente daqui para formar aquela região. Então, de muitas formas, né, Viamão e toda aquela região, São José do Norte, quer dizer, a nossa gente missioneira ocupou todo o território já cristianizado. Isso é uma coisa importante. Precisa-se dizer algo que eu ouço o senhor dizer, eu leio sobre isso e assino embaixo, que não eram nativos desavisados, sem cultura, sem educação, pelo contrário, eram grandes artífices, profissionalizados, cristianizados, eram pessoas de altíssimo gabarito. Gente com mais de 10 anos, de 10 gerações de igreja. Por exemplo, nós tivemos... E de ofícios e de também, ofícios, né? sim. Eram mestres. Imagina, por exemplo, um fundidor, alguém que tocava órgão na igreja, aqueles que faziam as esculturas, aqueles que cuidavam da pecuária, esta gente... Da terra. Sim, os lavradores, esta gente é a base da formação do Rio Grande do Sul e a essência do sangue gaúcho. Ali é a base central. Claro que depois entraram portugueses, espanhóis, alemães, italianos e tantos outros, mas nunca esquecer que a base originária do povo do Rio Grande do Sul é o povo nativo, não só guarani,
Charrua, Minuano, Guinoa, Caágua e tantas outras nações que haviam nesse amplo território. A história é um princípio, um meio e terá um fim, né? Não pode esquecer o princípio. Aí eu me divirto, coisa toda. Para encerrar, estamos trabalhando então, Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Moreira trabalhando muito, o grupo Pró-Missões com o Tyson, com tantos trabalhadores, o governo do estado trabalhando muito, grupos de todas as etnias lidando, enfim, é um movimento grande para se organizar uma grande, extraordinária, lendária e inesquecível comemoração dos 400 anos aqui na Missões, né? Está andando muito isso, né? Perfeito. E é importante que a comunidade que ouve os programas que tome consciência da sua presença nessa história. Essa história não é uma história dos outros, é a história nossa. Mesmo aqueles alemães, italianos e tantas outras, né, etnias que chegaram, eles formaram e completaram essa história que hoje está nas nossas mãos. 400 anos não é todo dia que se faz. Então é a base da história, da cultura, das raízes do Rio Grande do Sul. Para encerrar, quero dizer de que nesses grupos todos de trabalho estão envolvidos, obviamente, com grande participação e atividades, os prefeitos da região com os seus assessores, secretários, as câmaras de vereadores e o empresariado do campo, da cidade. É um grande movimento. Esse evento não é meu, não é do Zé Roberto, não é deste ou daquele, é de todos os missioneiros, mais que isso, de todos os gaúchos, de toda a humanidade, porque aqui se viveu um tipo de sociedade exemplo para a humanidade. Então, sim, continuemos na luta. Grande abraço. Um abraço missioneiro e até a próxima oportunidade. Estamos de volta.